Então, aqui na minha casa, né, de uma maneira bastante improvisada, eu vou tentar passar aí uma ideia de taxa efetiva, né, e como é que acontece isso, né, qual é o causador dessa taxa efetiva. Lembrando que taxa efetiva é aquela taxa que acontece devido ao uso inadequado da obtenção da taxa inicial, né, que você vai usar para fazer a capitalização. Tá? Então, em juro composto e também em juros simples, né, nós temos duas formas diferentes para cada uma de obter a taxa, quando você recebe a taxa anual no contrato, né, para você transformar essa numa taxa mensal, que é a taxa que a gente usa para capitalizar aquilo que está sendo financiado, né, ou o investimento que está sendo feito. Então, relembrando somente, né, então, taxa de juros simples, coloquei um exemplo aqui, tá? Então, tá ali, né, 24% ao ano. Para me transformar isso em uma taxa mensal, eu vou dividir essa taxa 24 dividido por 100, depois dividido por 12, né, na sequência ali, que vai dar igual a 0,02, né, que eu vou aplicar no meu cálculo, né? Então, na forma decimal ali, ou unitária, e eu coloquei embaixo ali, né, que é 2% isso, né, 0,02 é 2%. Em juro composto, não é só dividir a taxa, né, de ano para mês, né, de ano para mês, para transformar ela em taxa mensal. Então, eu preciso aplicar um detalhe, né, que é a raiz, né, porque como em juro composto é juro sobre juro, então não dá para simplesmente dividir a taxa e depois capitalizar, que isso vai acabar fazendo um crescimento maior do valor que está sendo capitalizado, né? Então eu tenho que fazer aplicar essa formulazinha aqui, né? Então, que é de ano para mês, eu teria que pegar a taxa mais I, né? E aí mais 1 mais I, melhor, né? 1 mais I, que é 1 mais a taxa. Aí tirar a raiz 12 disso e fazer menos 1 depois, né? Então soma 1 antes e tira 1 depois. Tá? E a raiz é a raiz N, né? No caso aqui de ano para mês, é 12 por quê? Porque em um ano cabem 12 meses, né? Então eu vou fazer ela diminuir 12 vezes essa taxa, de um ano para um mês, 12 vezes menor, então eu vou tirar uma raiz 12. Aí, aplicando aqui, né, então talvez difícil de visualizar, né, eu escrevi no caderno e estou filmando ele aqui direto, né. Então é a forma que eu tinha para produzir isso, né, porque eu não tenho recurso para produzir um vídeo em casa. Nem a versão do PowerPoint ajudou aqui, porque a versão que eu tenho não é a mesma que tem os recursos mais fáceis lá. Então você vê que o resultado aqui, quando eu fiz a raiz aqui, menos 1, deu 0,01808875, é um número infinito quase, né? Então, resumindo, né, ali ele tirando os quebradão da frente, ele arredondando dá 0,018, ou seja, 1,8%. Então veja que 1,8% aproximadamente, né, um pouquinho mais que isso, ele é bem diferente de 2% que dá lá no juros simples, né? Mas em juros simples a capitalização é diferente, né? Não capitaliza só o capital, não é juro sobre juro. Então por isso que dá uma diferença na taxa aqui também, né? Então a taxa de juro composto tem que ser menor para no final, se eu capitalizar essa taxa aqui 1,8 até o final de um ano, durante um ano, eu vou obter os mesmos 24%, que era da taxa anual, né? E lá no juro simples, se eu fizer também 2% ao mês, capitalizar durante um ano, eu vou ter também no final 24%. O que acontece em alguns casos, né? Então, porém, algumas vezes divide a taxa como se fosse para aplicar em juros simples e aplica em juro composto. Então, quando divide a taxa e aplica em juro composto, então se divide era para aplicar em juros simples, né? Se fosse para juro composto, tirava a raiz. Mas então, se divide e aplica em juro composto, você vai criar o que chama-se tabela price, né? Então, esse é o princípio da tabela price. É quando você divide a taxa como se fosse aplicar ela em juros simples e depois aplica ela em juro composto. Tá? Então vai criar um efeito maior, você vai cobrar mais do teu cliente, né, se for o caso de uma prestação, ou vai capitalizar mais o valor do que deveria capitalizar se fosse o caso de um empréstimo. Então, eu peguei aqui o exemplo lá de cima, né, então, né, 2%, né, ao mês, né, 2% ao mês, que era da juros simples, e capitalizando ele, né, para ver, isso vai dar uma taxa maior que 24%. Então, mostrando aqui o cálculo, tá? Então, mostrando o cálculo, vou passar aqui para outra folha. Eu estou fazendo o melhor que dá aqui, mas eu não consigo ter uma nitidez na imagem. Então, aqui, olha,
indo de mês para ano agora, né? Então estou indo de mês para ano. Então eu vou usar o caminho contrário, né? Eu tirei raiz aqui, eu vou fazer uma potência para ir fazer o mês virar ano, né? Então eu vou potencializar ele 12 meses, né? Então é 1 mais a taxa, 1 mais i, elevado a n, esse n é 12, né? Porque 12 meses cabe dentro de um ano. Vou fazer ela crescer 12 vezes para ela ficar uma taxa anual, tá? Agora, lembre que eu peguei 2%, né? Eu peguei a taxa dividida lá dos juros simples, tá? E aí, então, eu faço 1 mais 0,2, né? Que dá 1,2, elevado a 12 menos 1, eu tenho aqui, olha, 0,26824179 e vai embora, né? Um número enorme, quase que infinito. Número grande. Então, fazendo aí vezes 100, para ficar na forma percentual, eu vou ter aqui aproximadamente 26,82% ao ano, tá? Então, isso aqui é a taxa efetiva, tá? Isso é a taxa efetiva. Então, veja que eu peguei a taxa dividida, apliquei ela na fórmula ali, ou capitalizei, né? Se eu capitalizasse uma prestação, causaria o mesmo efeito. E ela deu um resultado de 26,82%, mas era 24%. Né? Era 24% ao ano. Só que efetivamente, ou de verdade, virou 26,82%. Tá? Ou seja, o cliente é lesado nisso, né? Se o cliente não, né, ele não sabe, com certeza, né? E na frente do comerciante, lá, quando o comerciante fala que vai dividir 24% em 12 vezes, ninguém vai achar que isso está errado, né? Para quem é leigo no assunto, acha que está correto, que é dessa forma mesmo. Mas não é, né? Nós, profissionais da área, a gente sabe que não é. Então, é importante um administrador saber disso, né? Um contador saber disso, porque ele precisa se ler um contrato, usar um contrato e fazer valer o contrato de uma maneira justa, correta, né? Se não foi falado em tabela price, então não pode aplicar isso aqui, né? Existem até contratos que vêm trazendo já nele que é tabela price, né? E é feito dessa forma. Mas aí é outra história. Nesse caso aqui foi criado aqui o efeito da tabela price e cria uma taxa efetiva, né? Mas não, isso não é correto fazer, a não ser que isso esteja acertado em contrato. Tá? Então eu espero ter ajudado aí a fazer, esclarecer algumas dúvidas, né, a respeito disso. Vocês veem lá nos exercícios que é escrito lá, consultar o apêndice 3. Então o apêndice 3 fala isso aqui, essa explicação, só que mais simplificada, né? Tá só um exemplinho lá bem básico, tem que interpretar. Então aqui eu tentei explicar de maneira mais detalhada. Então acho que até detalhei demais, né? Falei muito, mas se você ler com atenção o que está filmando ali e ouvir umas 2 vezes aí no máximo vai pegar. Ok, obrigado.